Fala, meus amigos, minhas amigas. Estamos agora trazendo para vocês mais uma aposentadoria que a Constituição Federal permite que seja concedida com critérios e requisitos diferenciados, tá bom? E agora, aqui vamos ver, é uma aposentadoria para servidor que trabalha exposto a agente nocivo, físico, químico, biológico ou a associação desses agentes prejudiciais à sua saúde. Vem comigo então, vamos conhecer em detalhes. Vem comigo. Olha só, estamos aqui, vocês sabem, dentro do regime próprio de previdência social e nesse caso temos aqui a aposentadoria de servidores, mas quais servidores? Expostos a agentes prejudiciais à saúde. E aí eles poderão ter, portanto, a sua aposentadoria concedida com requisitos e critérios diferenciados. Onde está isso? Está no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. Olha só, como é que fica então a aposentadoria de servidores? Vamos lembrar, né? Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, gravem isso, tá? Sempre que for alguma lei estabelecer quais são os critérios ou requisitos diferenciados para essas aposentadorias que a Constituição permite que tenham essas diferenciações, sempre por lei complementar. Enquanto não tem lei complementar, a própria emenda constitucional 103 de 2019 já trouxe aí, né, muitas das situações. Mas essas situações pela reforma da Previdência apenas irão valer até que uma lei complementar venha dispor a respeito. Vamos seguir. Muito bem. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados. Pois é, pode ter idade diferenciada e tempo de contribuição diferenciado. Qual servidor? Aqueles servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes. O que significa isso? A associação desses agentes pode ser agente físico, químico, biológico individualmente, ou pode ser químico e físico, físico e biológico, biológico e químico, e os três, ou seja, pode ter um ou mais desses agentes nocivos, sendo vedada, proibida a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Muito bem, nós já vimos isso, mas apenas para recapitular. Primeiro, para se ter aí requisitos ou critérios diferenciados para esta aposentadoria, né, das pessoas que trabalham expostas a agentes nocivos, tem que ser esses requisitos ou critérios estabelecidos por lei complementar, ok? E lei complementar do respectivo ente federativo, né? Regime próprio da União, lei complementar da União. Regime próprio do Estado, lei complementar do respectivo Estado. E do município, DF, a mesma coisa. E aí, esta lei complementar poderá estabelecer requisitos e critérios diferenciados tanto para a idade quanto para tempo de contribuição para esses servidores que trabalham expostos a agentes nocivos, físicos, químicos, biológicos ou a associação desses agentes prejudiciais à saúde. Aí, neste caso, vamos ver regras aqui, que são regras diferenciadas, tá? E, além disso, eu já antecedi isso para vocês antes e repito agora, não se pode estabelecer estas regras diferenciadas para estes benefícios, para essa aposentadoria, baseado na categoria profissional ou baseado na ocupação. Ou seja, não se pode dizer todos que trabalhem para determinada categoria profissional ou todos que exerçam determinada ocupação terão direito a essa aposentadoria. Não se pode dizer isso. Tem que analisar caso a caso, pessoa a pessoa, indivíduo a indivíduo, para saber se aquela pessoa, independentemente de qual seja a sua profissão e ocupação, mas se aquela pessoa individualmente tem ou não aí o direito a esta aposentadoria diferenciada. Beleza? Vamos entender como é que funcionam esses requisitos diferenciados? Vem comigo. Muito bem. Olha só. Vamos falar aqui como é que vai funcionar a aposentadoria desses servidores expostos a agentes prejudiciais à saúde. Está lá no artigo 10, parágrafo 2º, inciso 2, da reforma da Previdência, emenda constitucional 103 de 2019. Diz o seguinte, até que entre em vigor, grave isso aqui, ó, até que entre em vigor lei federal que discipline esses benefícios do regime próprio de previdência social, dos servidores da União.
Então, enquanto não tiver essa lei federal disciplinando os benefícios dos servidores da União, o que vai seguir é o que nós estamos vendo agora. O que diz aqui o artigo 10, parágrafo 2º, 2 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Diz, o servidor público federal, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a quê? A agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, e como vocês sabem, não podendo caracterizá-los por categoria profissional ou ocupação, tá certo? Eles poderão se aposentar cumprindo os seguintes requisitos. Para ambos os sexos, vou até marcar em verde aqui. Para ambos os sexos, o requisito é o mesmo. Vamos ver quais são. Vamos lá. Primeiro, 60 anos de idade. Então, 60 anos de idade. Além disso, tem que ter também, não é uma coisa ou outra, pode ver o mais aqui, tem que somar tudo. Vamos lá. Além dos 60 anos de idade, tem que ter também 25 anos de efetiva exposição e contribuição durante esse período, ok? Então, pelo menos 25 anos de efetiva exposição e contribuição. Além disso, pelo menos 10 anos no serviço público e pelo menos 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Então vejam, homem ou mulher, tá? Estamos aqui no regime próprio de previdência. Não confundam essas regras com as do regime geral, estamos aqui dentro do regime próprio. Dentro do regime próprio, para ter direito a esta aposentadoria diferenciada para servidor que trabalha exposto a agente nocivo, nós temos aqui, tem que ter 60 anos de idade, ok? Seja homem, seja mulher, pelo menos 60. Tem que ter pelo menos 25 anos de exposição e contribuição. Ou seja, não adianta você entrar, se tornar exposto ao agente nocivo hoje e já querer essa aposentadoria diferenciada amanhã. Você tem que estar pelo menos 25 anos contribuindo na condição de servidor exposto ao respectivo agente nocivo. Terceiro requisito, tem que ter pelo menos 10 anos de serviço público e pelo menos 5 anos no cargo atual em que se dará a aposentadoria. Beleza? Então, voltando para a tela. Aqui está. Vamos lá. 60 anos de idade. Além disso, tem que também ter 25 anos de efetiva exposição e respectiva contribuição. Além disso, tem que ter 10 anos de efetivo serviço público. E, além disso, tem que ter 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Seguindo, a aposentadoria especial dos servidores expostos, essa aqui, esta se chama aposentadoria especial, tá? Se chama aposentadoria especial no regime geral e pode até aproveitar essa nomenclatura aqui para o regime próprio. Esta aposentadoria especial dos servidores expostos a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde, a que se refere o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, ele observará adicionalmente as condições e requisitos estabelecidos para o regime geral de previdência social, naquilo em que não conflitarem com as regras específicas aplicáveis ao regime próprio da União, vedada a conversão de tempo especial em comum. Vou explicar para vocês. Bom, nós vimos as regras para esta aposentadoria especial, tá? A aposentadoria especial é o nome que se dá a esta aposentadoria do servidor que tem aí trabalho exposto a agentes nocivos, físicos, químicos e biológicos. Ah, professor, as outras não chamam aposentadoria especial? Não. As outras chamam aposentadorias diferenciadas. Esses 4 grupos que estamos estudando são grupos de aposentadorias concedidas de forma diferenciada, com critérios e requisitos diferenciados, das quais esta que estamos vendo agora é a especial, aquela para servidor que trabalha exposto a agente nocivo, ok? Físico, químico, biológico ou a associação desses agentes prejudicial à sua saúde. Isto posto, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. As regras do regime próprio para elas devem ser seguidas, nós aprendemos no slide anterior. No entanto, as demais regras que não forem
detalhadas no regime próprio, aproveita as do regime geral, né? Ah, eu quero saber alguma coisa sobre a aposentadoria especial do regime próprio, mas que não tem na legislação para o regime próprio. Então você pega emprestado do regime geral. É o que está dizendo aqui, ó. Pode-se utilizar, né, observar-se adicionalmente as regras do regime geral naquilo em que houver necessidade e não conflitar com as regras do regime próprio e da legislação da União, ok? Então veja, tudo sobre aposentadoria especial do regime geral pode ser apresentado, pode ser utilizado no regime próprio, naquilo que não conflitar, obviamente, com as regras existentes do regime próprio. Tirando aquilo que o regime próprio já previu, todo o resto não conflitante se utiliza emprestado do regime geral, certo? E outra coisa, vedada a conversão de tempo especial em comum. O que é a conversão de tempo especial em comum? Se a pessoa não cumprir o requisito inteiro, né, para se aposentar aí com a aposentadoria especial, ela no meio do caminho muda de trabalho para um trabalho que não é exposto a agente nocivo algum. Ora, o tempo que ela trabalhou, vamos supor que ela trabalhou 10 anos exposto a agente nocivo e não trabalha mais. Esses 10 anos que ela trabalhou exposto a agente nocivo vai contar para uma outra aposentadoria convencional sem qualquer acréscimo. É isso que significa vedada a conversão. A conversão significa você pegar 10 anos de contribuição especial e transformar em 12, 13, 14 não especial. Isso não pode. 10 anos especial vai valer os mesmos 10 anos se você for para uma aposentadoria não especial. Tranquilo? Você não pode converter significa você não pode usar esse tempo especial para outra finalidade com acréscimo. Você pode usar para outra finalidade sem acréscimo, mas nunca com acréscimo após a reforma da Previdência. Ok? Segundo, nós temos aqui no parágrafo 3º do artigo 10 da emenda constitucional 103 de 2019. Então gravem isso, pessoal. Naquilo que não for conflitante, aplica-se as regras do regime geral para a aposentadoria especial do regime próprio. Seguindo. Agora vamos lá. Qual que é o valor? O valor é esse aqui, ó. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio da União, né, ó. Até que seja disciplinada por lei, qual será o valor desta aposentadoria em questão, essa aposentadoria especial? Ora, segue aquela regra lá, 60% da média aritmética que nós estudamos, né? Aquela média aritmética dos salários, da base de cálculo utilizada de julho de 94 até o presente, devidamente atualizado, faz a média aritmética, você pega 60% desta média aritmética, está prevista aqui no caput, no parágrafo 1º do artigo 26 da emenda constitucional 103 de 2019. Então você já sabe, né? Pega 60% daquela média e acrescenta pagar aqui, e acrescenta mais 2% para cada ano de contribuição que exceda 20 anos de contribuição. Seja para homem, seja para mulher. Homem e mulher. Veja, no regime geral de previdência, para homem é 60% mais 2% para cada ano de contribuição que ultrapasse 20 anos de contribuição, mas no regime geral para a mulher, os 2% já são acrescidos a cada ano de contribuição que supere 15. Para cada ano que ele tem acima de 15 de contribuição, já começa a somar 2 para a mulher. Isso no regime geral. Aqui no regime próprio, seja homem ou seja mulher, tanto faz, homem ou mulher, a regra para eles vai ser, né, 60% daquela média, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição, que seja homem ou seja mulher, supere aí os 20 anos de contribuição. Ok? Uma questão interessante, olha só, excepcionalmente, tá? Não, gravem essa daqui, pessoal, nós vamos usar a regra de transição, tá? Eu não vou nem aprofundar agora, mas vamos lá. Excepcionalmente, no caso de segurados que precisem cumprir 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição, nós vamos aprender isso na regra de transição, né? Este acréscimo de 2%
será aplicado para cada ano de contribuição, não que exceder 20, mas que exceder 15 de contribuição para homem ou para mulher. Mas como essa aqui é uma regra de transição, e nós vamos estudar a regra de transição adiante, então esqueçam por enquanto isso, tá? Foquem agora, né, na regra normal. Seja na aposentadoria especial aqui no regime próprio de previdência social, seja homem, seja mulher, será 60% daquela média aritmética que a gente chama de salário de benefício, acrescidos aí, né, de 2% para cada ano de contribuição, que seja homem ou mulher, aqui no regime próprio tanto faz, supere a 20 anos. Cada ano de contribuição acima de 20 anos vai acrescentando mais 2% aos 60 que já estavam garantidos. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Lembrando, claro, esta aqui é a regra para os servidores atuais, mas servidores antigos que ainda têm direito à integralidade, né? Aí, naquele caso, claro que não vale as regras que estamos estudando aqui. Servidores antigos, com as regras anteriores ali às atuais, aqueles que tinham direito à integralidade, à paridade, ali o valor é a remuneração integral, é um outro cálculo. Os cálculos que eu estou apresentando para vocês são os cálculos atuais para os servidores atuais, ou, né, já de muitos anos para cá, ou aqueles que optaram pela nova regra, mesmo que fossem antigos, tiveram a opção de optar pela nova regra. Então, o que eu estou dizendo aqui sobre os valores é para servidor novo ou para antigo que optou por essas novas regras, tá bom? Porque servidores antigos, e a gente vai falar deles na nossa aula logo adiante, né? Vou falar quando é considerado novo, quando é considerado antigo, né? Em que momento ocorreu essa ruptura, mas, por enquanto, para facilitar, eu estou dizendo, servidor antigo tinha integralidade e paridade, ele recebia pela integralidade o valor integral do seu salário e pela paridade os reajustes acompanhavam os servidores ativos. Mas nós estamos falando agora das regras, né, atuais para os novos servidores, inclusive, que é esta aqui mencionada. Tranquilo? No próximo tópico a gente vai falar de mais um caso de aposentadoria diferenciada permitida pela Constituição. Até já!